Depois de ver os tipos de ovos, agora vamos ver as etapas do desenvolvimento embrionário de um anfióxo, começando pela formação de uma estrutura chamada mórula, passando pela blástula, depois a gástrula e, para terminar, a neurula. É isso aí, se inscreva no canal. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar o desenvolvimento embrionário de um animal, um protocordado, chamado de anfióxo. O anfióxo é um pequeno animal marinho com cerca de 5 centímetros de comprimento e, como ele se trata de um cordado, as primeiras etapas do desenvolvimento embrionário desse organismo muito se assemelha, tá, à maioria dos animais cordados vertebrados. Tá? Então, vamos analisar. Eu tenho aqui os gametas desses organismos. Machos e fêmeas lançam os gametas na água, espermatozoides e óvulos, e aí ocorre o processo de fusão gamética, e esse processo você conhece por fecundação. Após essa fecundação, tá, reintegra-se o número cromossômico da espécie, tá, dando origem à célula inicial, tá, que é denominada de célula ovo, ou também denominada zigoto. Como se trata de um anfióxo, esse ovo é um ovo oligolesto e, como já foi dito, ele apresenta segmentação holoblástica desigual. Tá? Nesse caso, para tudo. Tá? Como se trata de um anfióxo, ele apresenta um ovo oligolesto. E ele vai possuir um tipo de desenvolvimento embrionário onde a sua segmentação será uma segmentação holoblástica. Tá? Nesse caso, a primeira fase de clivagem, a primeira etapa onde ocorre o processo inicial de segmentação ou clivagem desse organismo, se dá num plano longitudinal, onde nós teremos a formação, tá, das duas primeiras células desse embrião. Tá? E essas duas células, a cada uma delas, nós damos o nome de blastômeros. Estamos diante dos dois primeiros blastômeros, tá, desse indivíduo. A segmentação continua. E aí você vai ter mais um plano longitudinal de segmentação, originando um total agora de 4 células filhas, que possuem a mesma carga cromossômica que a célula-mãe. Tá? Portanto, agora nós estamos diante de 4 blastômeros. As segmentações continuam. No entanto, a próxima segmentação se dará num plano transversal, aonde, nesse plano transversal, você terá a formação de 4 células na parte superior desse embrião e 4 células ligeiramente maiores na parte inferior desse embrião. Por serem ligeiramente menores, as células da parte superior desse embrião serão denominadas micrômeros, enquanto as células da parte inferior, ligeiramente maiores, serão denominadas macrômeros. A região dos micrômeros e dos macrômeros pode receber outro nome. A parte superior nós podemos chamar de polo animal e a parte inferior nós podemos chamar de polo vegetativo. Estas segmentações, elas continuam. Temos aqui um total de 8 células. De 8 células passaremos para 16 células. De 16 passaremos para 32 células, até que atingimos um número de 64 células. Alguns autores de embriologia tratam com 16, outro 32, mas a maioria trata 64. Você tem uma fase do desenvolvimento embrionário agora, onde esse embrião vai apresentar uma massa compacta de células, que na verdade será um grande aglomerado de macrômeros e micrômeros sem espaço interno. Portanto, a essa fase do desenvolvimento embrionário, que corresponde a um maciço celular, isto é denominado de mórula. Mórula vem do termo moros, que significa amora. Aí, o que vai acontecer? Esse embrião está, no caso, imerso em líquidos, no caso do oceano. A água
do ambiente externo começará a penetrar nos espaços existentes entre as células. E com isso, tá, aquela massa compacta de células, as células continuam a se dividir, elas começam a se afastar, dando origem a uma nova etapa do desenvolvimento embrionário agora, que não é mais uma massa maciça, mas é uma estrutura oca, onde no interior dessa estrutura nós encontramos basicamente água. Essa etapa do desenvolvimento em questão agora, tá? Ela será denominada blástula. Esta blástula embrionária corresponde a uma camada única de células revestindo uma cavidade oca sem comunicação com o meio externo. Se pegarmos essa blástula e promovermos nesta blástula uma secção, um corte longitudinal, tá? Obtemos um esquema aproximadamente assim. Obtemos então uma estrutura de uma blástula cortada desse jeito. Onde você vai encontrar essa periferia, que é uma camada única de células, e essa periferia recebe o nome de blastoderma ou blastoderme, tanto faz. E a cavidade interna, repleta apenas de líquidos, que receberá o nome de blastocele ou blastocela. Aí, esse embrião passará por um fenômeno de modificação, fenômeno esse, né, que recebe um nome só. Denominaremos fenômeno de gastrulação. Nessa gastrulação, haverá um movimento celular em decorrência do tamanho das células da parte superior e da parte inferior. Como as células da parte superior do embrião apresentam um volume citoplasmático ligeiramente menor do que as de baixo, seu tempo de divisão celular é mais rápido. Então, depois de um tempo, teremos mais micrômeros do que macrômeros. Com isso, haverá não somente a duplicação, mas haverá uma movimentação dos micrômeros, tá, para baixo, enquanto os macrômeros sofrem um processo de entrada na cavidade blastocélica. Processo esse denominado de invaginação. Essa invaginação dos macrômeros pelos micrômeros, fenômeno esse denominado gastrulação, originará uma nova fase do desenvolvimento embrionário, tá, denominada gastrula. Nessa fase de gástrula, veja, estou apenas com metade do embrião sendo esquematizado. Você terá células ocupando somente a parte externa aqui, ó. Essas células da parte externa derivariam a maioria aqui dos micrômeros, tá? E as células dos macrômeros ocupam, olha só, a parte interna desse embrião. Então, aqui, ó, nós teremos as células derivadas dos micrômeros, ocupando toda esta região periférica, e aqui, né, nós temos as células maiores que sofreram esse processo de entrada, esse processo de invaginação, em direção à cavidade, que é a cavidade blastocélica, tá? Então, temos uma metade do embrião aqui. Nesse caso, esse estágio embrionário é denominado gástrula, onde na gástrula observamos duas porções. Nós temos esta porção, que é uma cavidade em contato com o meio externo. Essa cavidade em contato com o meio externo é chamada de cavidade arquentérica, ou simplesmente denominada arquenteron, tá? Onde temos o termo arc, significando primitivo, antigo, e o termo enteron, digestivo. Então, isso aqui seria a cavidade digestória primitiva desse embrião, que vai se comunicar com o meio externo, agora, por essa abertura. E a essa abertura denominamos-las simplesmente blastóporo ou blastoporo, tanto faz. O blastóporo, tá? Ele poderá ter dois destinos dos animais. Ou ele pode originar a boca, ou ele poderá originar o ânus, tá? Isso veremos
posteriormente durante o desenvolvimento de outros animais. Porém, é necessário que você entenda que essa gástrula, ela tem uma outra porção na parte superior. Então, uma gástrula agora inteira, durante o desenvolvimento embrionário, teria aproximadamente este esquema. A gástrula embrionária, portanto, ela apresenta uma outra parede na parte superior. Neste esquema, vemos que essa parede é colocada aqui junto a essa região. Então, notamos ainda aqui a cavidade, que seria a cavidade arquentérica, o blastóporo. Aqui, por transparência, por silhueta, observaríamos aqui dentro a cavidade arquentérica e aqui a região do blastóporo. Nós vamos pegar agora esse embrião neste estágio, com esse esquema, e vamos promover nele aqui uma secção, um corte, nesse ponto do embrião. Nós vamos destacar essa região e pegaremos só a parte posterior aqui do embrião e faremos um movimento, tá, para frente. Então você vai ter a mesma estrutura. Veja, eu estou fazendo a gástrula em 3 cortes diferentes. Esse terceiro corte indica o seguinte: a parte periférica, a parte mais externa desse embrião, onde aqui haverá as células, uma única camada de células que ocorre junto a essa região externa, junto a essa região periférica. E a cavidade arquentérica, as células que estão aqui, nós podemos representar de uma outra forma. Vamos representar aqui, ó, com uma outra cor, tá? Então eu tenho agora aqui, ó, a parede da cavidade arquentérica, que obviamente estará revestindo, tá, a cavidade digestória primitiva deste organismo, primitiva deste animal. Tá? Neste caso, se você quiser, você pode legendar, podemos legendar isso aqui. Esta abertura, tá, é esta aqui, que aqui nesse embrião está posicionado aqui na nossa frente. Esta abertura, como já dissemos, é a região do blastóporo deste organismo. Enquanto, tá, esta cavidade, que é esta cavidade interna, que corresponde a esta cavidade, corresponde exatamente à cavidade arquentérica ou o arquenteron, tá, desse organismo. Esse embrião agora, ele vai passar por um fenômeno muito longo, tá, de transformação, e esse fenômeno longo de transformação denomina-se fenômeno de neurulação. Nesse fenômeno de neurulação, passaremos para uma nova fase do desenvolvimento embrionário, denominado neurula. Nessa fase, você vai ter 2 movimentos celulares, que veremos. Na fase de gástrula, para passar pelo processo de neurulação, tá, temos que considerar 2 movimentos que ocorrem simultaneamente. Vamos destacar esta primeira região do organismo aqui, ó. Essa pequena porção do organismo, na sua parte superior, tá, denomina-se de ectoderme ou ectoderma, que está posicionado junto à região dorsal. O ectodermo dorsal, se nós formos fazer um destaque dele, vamos pegar somente essa região, ela está posicionada mais ou menos desse jeito. As células ocorrem só nessa parte superior aqui, entendeu? Tá? Desse jeitinho mais ou menos. E aí o que ocorre? As células desta porção aqui para baixo, portanto esta região. As células dessa porção aqui para baixo, portanto esta região, tá? Tem um ciclo de divisão celular mais rápido do que as células da parte central, o que fará com que essas proliferem nesse sentido, o que causará um achatamento desta porção dorsal do ectoderme. Nesse momento que ocorre o achatamento, essa região se torna reta, as células da região lateral em contínuo desenvolvimento estão aqui, as outras células estarão posicionadas aqui, e esta região,
achatada do embrião, onde a velocidade de divisão celular diminuiu, formou-se uma região achatada ao longo de todo o embrião na sua porção dorsal. A essa estrutura dá-se o nome de placa, e esta placa será denominada placa neural. Este movimento celular, ele continua, fazendo com que esta região sofra um processo de entrada, sofra um processo de invaginação. Então, nesse movimento, o embrião joga para a sua parte interna esta região da placa neural, originando, neste momento, uma estrutura denominada calha neural. E depois da calha neural, esta região vai acabar se fundindo com essa. Haverá a união da calha neural, e quando unem-se as células da calha neural, você terá aqui a parte externa desse embrião, volta a se fundir. E aqui embaixo, esta região se funde com essa, e nós obtemos nesse embrião uma estrutura tubular, formada de uma camada única de células que correrá no embrião de ponta a ponta. E essa estrutura damos o nome de tubo neural. Como ele está posicionado na parte superior do embrião, ele é denominado de tubo neural, que estará posicionado junto à sua região dorsal. Só que, simultaneamente a isso, ao mesmo tempo que esse processo acontece, haverá um segundo movimento celular junto a esta porção do embrião. Esta região do embrião, somente a parte superior, será denominada teto, Isso é o teto de quem? É o teto do arquênteron, é o teto da cavidade arquentérica. O teto da cavidade arquentérica sofrerá dois processos de evaginações laterais e um processo de evaginação na parte superior. Nesses processos, observaremos algo aproximadamente assim. Considere que isto aqui será o teto da cavidade arquentérica, teto esse também denominado de material cordomesoblástico ou cordomesoderme. Este cordomesoderme, ou material cordomesoblástico, se delaminará em duas porções, por duas evaginações laterais e uma evaginação mediana. As células desta região central proliferam-se mais rapidamente e evaginam-se para esse lado. As células desta região lateral também proliferam-se mais rapidamente e evaginam-se para esse lado. E as células dessa porção central proliferam e evaginam para a parte superior do embrião. Essa evaginação, essa saída da célula, é em decorrência da pressão que a água que está aqui dentro exerce sobre sua parede. Durante o desenvolvimento desta região, portanto, temos uma evaginação de células nesta porção superior, uma evaginação de células nesta porção lateral do embrião, nesse caso lateral esquerda, e uma outra evaginação, nesse caso para a região lateral, que seria a região lateral direita. Enquanto isso acontece, a parte inferior, ou seja, a região ventral, do arquênteron, ele continua nessa região lateral. E, consequentemente, com o movimento dessas células, esta porção vai se unir com essa porção. Ao final desses movimentos celulares, teremos na parte superior um maciço celular ocupando essa região central, na região lateral direita e na região lateral esquerda do embrião.
Essa evaginação, tá, formou uma massa celular deste lado e uma outra massa celular junto a este lado, que seria o lado direito do embrião. Enquanto essas duas porções se uniram, e quando essas duas regiões elas se unem, acabam por fechar novamente a região arquentérica. Agora, você vai pensar junto comigo. Vamos pegar este movimento do ectoderme dorsal, este movimento da corda mesoderme e vamos simplesmente somá-los. E o resultado disso é uma estrutura que vem ser chamada neurula. Essa neurula apresenta as seguintes características. No estágio de neurula, portanto, tá, você vai encontrar no embrião algumas regiões a serem determinadas. Esta camada de célula mais periférica do embrião corresponde à camada de células do seu ectoderma ou ectoderme, tanto faz. Essa camada amarela interna, tá, corresponde à camada denominada de mesoderma ou mesoderme. E essa camada vermelha, tá, que ocorre junto a essa região, será denominada de endoderma ou endoderme. Porém, é observável nesse embrião, tá, essa estrutura que foi formada durante a neurulação, e essa estrutura, característica de todo e qualquer cordado, é a presença de um tubo. E esse tubo será um tubo neural, que estará posicionado junto à sua região dorsal. Abaixo do tubo neural, ou seja, ventralmente a ele, observando essa estrutura que surgiu da evaginação mediana do material cordomesoblástico. Essa estrutura aqui, característica de todos os cordados, recebe o nome de notocorda ou simplesmente corda dorsal. E isto aqui, revestido pela endoderma, será a região da grande faringe, sendo no caso aqui a faringe embrionária. Porém, tá, se nós pegarmos esse embrião junto à região do ectoderma e promovermos nessa região do ectoderma um corte lateral e pegarmos essa região do ectoderma e virarmos desta forma aqui, mais ou menos, eu vou tirar as células ectodérmicas dessa região, porque o meu intuito é observar o que está acontecendo aqui embaixo. Eu observo que o mesoderma se dispõe em metâmeros, se dispõe em segmentos. E esses segmentos, esses metâmeros que são formados aqui, são tecnicamente denominados de somitos. Então, o mesoderme, ao invés de ser um tecido único, constante, ele é todo dividido em metâmeros, em segmentos, os quais são denominados somitos. É a partir dos folhetos embrionários agora, ectoderme, endoderme e mesoderme, que esse embrião passará por um fenômeno agora denominado de organogênese, que vem a ser a formação dos órgãos e tecidos a partir desses folhetos primitivos, tá? Mas isso será assunto para a nossa próxima aula aqui do BioCrio. Deixe seu like, ative o sininho, teça seus comentários, é muito importante para a gente. Até breve. E no próximo episódio vamos ver a formação dos órgãos a partir dos folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Eu tô falando da organogênese. Até lá!